Ao contrário do que muita gente pensa, o processo de independência do Brasil não foi pacífico. A província da Bahia já travava uma guerra pela independência desde 1821, que só terminou em 2 de julho de 1823. Houve revoltas que queriam a independência em Grão-Pará, Pernambuco, Minas Gerais e outras. Você quer entender como isso aconteceu? Assista esse vídeo. O domínio colonial português no Brasil trazia benefícios para alguns grupos da sociedade e trazia problemas e desvantagens para outros. Os comerciantes portugueses que detinham o monopólio comercial, tanto na venda como na compra do que se produzia na colônia, tinham uma situação muito vantajosa. Eles obtinham grandes lucros ao comprar produtos da colônia a preços baixos e ao revendê-los na Europa a preços elevados. Além disso, eles intermediavam todo o comércio realizado pelos colonos. Fazendeiros e comerciantes nativos sentiam-se prejudicados com essa situação de privilégios. Também lhes desagradavam os impostos cada vez mais altos que a coroa portuguesa cobrava. Por volta de 1760, as minas de ouro começaram a se esgotar. Muitos mineradores, então, deixaram de pagar os impostos que deviam ao rei. Com isso, as finanças portuguesas ficaram em dificuldades, já que naquela época, a maior parte dos produtos que Portugal comprava de outros países era paga com o ouro brasileiro. A saída encontrada pelo governo português para conseguir dinheiro foi aumentar a exploração de sua colônia. Uma das medidas tomadas foi cobrar os impostos atrasados. Descontente com os impostos altos cobrados pela coroa, em 1789, alguns homens da sociedade mineira planejaram secretamente um movimento que tinha por objetivo proclamar a República em Minas Gerais, libertando assim de Portugal. Esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineira. Contudo, antes mesmo de o movimento ter início, os conspiradores foram denunciados e os participantes presos. 10 dos condenados foram mandados para a África e Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte e executado. Para servir de exemplo, seu corpo ficou exposto no centro de Vila Rica. As ideias de liberdade e igualdade ecoaram também na Bahia. Em 1798, deflagrou-se o movimento conhecido como Conjuração Baiana. Um dos objetivos do levante baiano, também chamado de Conjuração dos Alfaiates, era proclamar a independência da capitania. Comparado ao movimento dos mineiros, a Conjuração Baiana teve uma diferença marcante. A maioria dos conspiradores era formada por negros e mulatos, escravos ou escravos alforriados, e por brancos de origem humilde. Além da independência, os revoltosos da Bahia também pretendiam abolir a escravidão. As autoridades portuguesas identificaram os líderes do movimento e os prenderam. Os negros e os mulatos foram punidos com rigor. 4 deles foram condenados à morte, executados e esquartejados. Na Europa, no início do século XIX, ocorriam vários conflitos envolvendo principalmente França e Inglaterra. Nesses conflitos, o governo português via-se pressionado pelos dirigentes dos dois países a tomar uma posição. Diante da ameaça de invasão do território português pelas tropas francesas, Dom João, príncipe e regente de Portugal, decidiu transferir a sede do governo para sua colônia na América. Assim, no final de 1807, a família real, acompanhada de mais de 10.000 pessoas, partiu de Lisboa com destino ao Brasil. Depois de uma parada em Salvador, a comitiva instalou-se na cidade do Rio de Janeiro. Chegando aqui, melhorou muito o Brasil. Abriu os portos brasileiros ao comércio das nações amigas, ou seja, a partir desse ato, os colonos poderiam fazer comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra, o principal aliado do governo português. Instalou fábricas, fundou a imprensa régia e, com ela, o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta. Fundou ainda o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, a Biblioteca Pública e o Teatro Real. Os colonos ficaram satisfeitos com as decisões de Dom João, mas a elite portuguesa, prejudicada com o fim do monopólio, exigia que o rei voltasse para Portugal e que o monopólio comercial português fosse restabelecido.
Durante vários anos, Dom João conseguiu resistir às pressões portuguesas e permanecer no Brasil. No entanto, em 1821, acompanhado de 4.000 portugueses, o rei viu-se obrigado a regressar. Seu filho, Pedro de Alcântara, assumiu o governo do Brasil. Enfim, a independência. Fazendeiros, altos funcionários e ricos comerciantes temiam que o Brasil perdesse as liberdades obtidas com a vinda de Dom João. A solução para afastar essa ameaça era libertar o Brasil de Portugal. As elites dirigentes se aliaram a Dom Pedro e romperam com Portugal em 7 de setembro de 1822. Um mês mais tarde, Dom Pedro era aclamado imperador do Brasil. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.